Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 21, intitulado Influência do Meio. Hoje nós vamos iniciar o item 232. Eu vou solicitar para minha irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo. Oportunidade que às vezes não levamos em conta, que às vezes achamos que é o acaso. Sabemos que o acaso não existe, então ajuda-nos a compreendermos e aproveitarmos o privilégio de estarmos reunidos num ambiente tranquilo, num ambiente fraterno, para aprendermos essas lições e esses ensinamentos e que possamos cada vez mais colocarmos em nossa vida e sermos exemplos do que estudamos. Não basta só o raciocínio, não basta só as palavras. Ajuda-nos a transformarmos as gotas de ações em gotas mais substanciosas que possam chegar até o oceano. Ajuda-nos a ficarmos contigo, pois sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, segunda parte, capítulo 21, item 232, Influência do Meio. A semana passada, o professor Allan Kardec, ele fez 4 perguntas em relação à influência do meio, tá? Lembrando que esse é um estudo que você não deve começar do meio. Às vezes você está ali no YouTube e de repente você digita Livro dos Médios e aparece o estudo do EOS. Então, se isso aconteceu com você hoje, procure o estudo de número 1. Isso é uma continuidade, então não tem como você começar do meio e seguir. Você vai estar perdendo e muito. Então, se você parou aqui, volta, vai na playlist do canal do EOS, busca Livro dos Médios e pega o estudo de número 1. E aí sim você vai fazer a sequência, porque tanto o Livro dos Médios quanto o Livro dos Espíritos estão desde a introdução, tá bom? A gente percebe que as pessoas às vezes ficam voando, né? Onde é que eu encontro o resto? Eu só encontrei um. Gente, tem que entrar na playlist. Lá na playlist está muito bem organizada. A equipe OS se dedica, está bem organizadinho. Nós colocamos logo as primeiras obras, são as obras básicas, está logo ali, logo no início da playlist, tá bom? E aqui hoje nós já fizemos essas questões a semana passada. E agora vamos para o comentário do professor Allan Kardec. Vamos lá? Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médio para atrair a si os seres do mundo invisível. Que esse é o pior erro que pode acontecer. As pessoas acham que só tem espírito ao lado de médiuns. O que o nosso Senhor Jesus Cristo... Tantas e tantas vezes a gente viu o nosso Senhor Jesus Cristo falando com quem? Quem és tu? Chama-me legião, porque somos muitos, pois eu te ordeno, legião, sai dele. E quando ele falava de Madalena, que dela tinham o quê? 7 daimons, né? Daimons, se você for traduzir, são espíritos, né? Então a gente começa a perceber, e aí a gente pega o apóstolo Paulo, nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhos. Então você não precisa ser médio para receber influências espirituais. Todos nós recebemos influências espirituais. A pergunta que eu tenho que fazer, que eu tenho que me preocupar é de quem? De quem eu gosto. De quem eu tenho afinidade. De quem está no mesmo pensamento, o mesmo ideal. Então todos nós recebemos. Se você é um médico, você recebe influências para assistir. Se você é um dentista, você recebe influências. Você recebe a intuição de como atuar. Se você é um professor, você está ali, você recebe intuição. Todos nós recebemos. Se eu sou um dependente químico, eu também vou receber influências. Se eu sou um sexólatra, eu também vou receber influência. De quem? De espírito que estão de comum acordo.
Qual é a diferença do médium? Que o médium percebe. Só isso. O médium, ele percebe. Todos os médiuns percebem? Não. Se o médium não tiver estudo, se não conhecer a faculdade mediúnica, ele também não vai perceber e vai ser uma marionete na mão desses espíritos, tá? Então, todos nós recebemos influências? Sim. Pronto. Acabou. Por isso é que o professor diz, seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Atrair. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, nuvem de testemunha, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. Eu me recordo, já comentei isso várias vezes, algumas vezes a misericórdia divina permite a gente perceber mesmo. Eu me recordo que eu saí da instituição, eu tinha feito vários atendimentos e não percebi absolutamente nada. Quando eu cheguei em casa, na época o papai ainda estava conosco, eu era o primeiro quarto da casa. Então eu entrei e ali eu fui ver como estava a glicose, trocar a fralda, verificar se ele queria um iogurte. Todo aquele ritual que eu fazia diariamente. Quando eu saí do quarto, já eram quase 11h30, meia-noite mais ou menos, né? Quando eu saí do quarto, aí sim eu ouvi 2 espíritos conversando. Um disse assim para o outro, bora, ela já tem problema demais. Eles seguiram. Então ninguém está sozinho em lugar nenhum. Por isso é que a gente tem que se preocupar aonde nós estamos. Com quem nós estamos. O que eu estou pensando? Nós estudamos recentemente na obra Libertação. O cidadão casou com uma mulher que não era muito digna, lembra? Uma vez casando com ela, ele passou a ter a companhia de quem? Dos parceiros dela. Dos parceiros dela. Você passa a ter contato. Tá morando junto. E você viu a agonia que foi pro cidadão, né? Então ninguém está sozinho. Nuvem de testemunha na fala do apóstolo Paulo. Você imagina que quando Jesus olhava, e olha, ele via mundo físico e mundo espiritual. Quando ele perguntou quem és tu, não é porque ele não sabia, ele estava vendo. Ele é médium de Deus. Mas ele queria que nós soubéssemos que aquele rapaz estava no processo de possessão, obsessão, subjugação. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos, porque o povo é tão ignorante que diz assim, eu não queria ser médium não, eu não queria ser médium não. Todos nós somos em um grau qualquer. Você é apenas ostensivo, mas somos médiuns. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm o quê? Afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. É aquilo que a titia sempre fala. Você acha que um espírito alcoólatra vai ficar próximo de mim para beber? Não. Porque nós atraímos aquilo que pensamos. Nós atraímos, não tem jeito. O que pensamos e o que desejamos. E eles passam a se alimentar do nosso pensamento, né? E nós alimentamos também isso. Aí vem o que? As ideias. Cada vez ideias mais mirabolantes. Exatamente. Facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Ou seja, avalie o planeta Terra. Aqui só tem gente nobre, moralizada, calma, tranquila, caridosa. Tem? Não. Quando tem, a notícia é mundial. Então a gente tem ideia das parcerias que existem nesse nosso planeta. Mas, gente, é questão de sintonia. Por isso, acordei, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Oração. Orar. Primeira coisa. Antes de sair do teu quarto, antes de sair da tua cama, eleva teu pensamento e peça força a Deus Pai. E ao decorrer do dia, aí a orientação do nosso Senhor Jesus. Orai e vigiai. Orai
e vigiai incessantemente. Porque tudo começa no pensamento. E às vezes, a tia sempre fala isso. Nós não realizamos, mas nutrimos o pensamento. Se eu estou nutrindo o pensamento, à noite, quando eu emancipo, eu vou realizar o meu pensamento. Então eu tenho que não realizar e não pensar. Tia, mas é tão difícil. Por isso que Jesus fala do pecado por pensamento. Porque o pensar, eu estou me iludindo. Porque eu ainda permaneço. Porque o que a gente aprende em Espiritismo? Pensou, realizou. Pensou, aconteceu. Pensou, plasmou. Porque o pensamento atua sobre o fluido universal. Por isso, o pensamento, você pode pecar pelo pensamento. E outra coisa, se eu não realizo, mas eu fico pensando, meus irmãos, essa bomba vai estourar. E quando você começar a realizar o teu pensamento, ninguém mais te segura, só o quinto dos infernos. Não tem jeito. Sabe quando você abre assim uma porteira, uma comporta, que vai levando tudo? É mais ou menos isso. Faz um estrago feio. Por isso que a gente tem que trabalhar também, e principalmente, o nosso pensamento. E é por aí que os espíritos se ligam. Se liga pelo pensamento, tá? Tudo começa no pensamento. Se você começa a se achar sozinha, abandonada, nada vai dar certo, tudo é muito difícil, esses são pensamentos depressivos. Aí você vai atrair também espíritos depressivos, que vão cada vez mais te colocar para onde? Para baixo. Entendeu? É um dito popular. Mente vazia. Segundo a nossa elevação, consideremos agora o estado moral, então, do nosso globo, né? Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Então você imagina o nosso congresso lá em Brasília. Imagina esse período que nós temos aqui de boi bumbá, período do carnaval, que as pessoas, o problema não é a festa é linda. É a intenção com que as pessoas vão para essas festas. Porque a intenção é tudo. Não é o ato de dançar. Eu eu gosto de ouvir a música do boi bumbá, aquela batida bem regional. Eu acho lindas as letras, eu gosto de ouvir. Gosto de dançar. Isso não há absolutamente nenhum erro. Mas é a intenção do grupo que vai para essas festas. E aí você começa a imaginar o tipo de espíritos que também vão para essas festas. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Quem você acha? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Os espíritos que estão de comum acordo. Então, para eu saber que tipo de espíritos ali tem, basta eu saber qual é o caráter da reunião. Vamos nos reunir para a gente tomar toda. Vamos convidar as meninas, vamos fazer... Entendeu, né? Vamos nos reunir para a gente fofocar, vamos falar mal de todo mundo. Eu adoro. Pronto, espírito do mesmo nível. Partindo deste princípio, então, suponhamos, não serão, por certo, espíritos superiores, nem os nossos sábios e filósofos, os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com seus defeitos. Mesmo na ausência de qualquer evocação. Porque a gente acha que evocação é se sentar, eu evoco em nome de... Evocar é pensar. Pensou, já evocou. Pensou, evocou. O bem ou o mal. Admitamos agora que tais homens têm uma possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium.
Quais os espíritos que eles responderão ao apelo? Que a reunião é de espíritos, é de pessoas o quê? Homens levianos e inconsequentes. Ali tem um médio. Se eles evocarem os espíritos para se comunicar, que tipo de espírito vão se comunicar? Levianos. Inconsequentes. Que é o que tem lá. Isso aqui o Kardec está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês o tom de uma reunião. Então, as reuniões de Kardec eram sérias? Sim. Logo, nós temos ali o quê? Espíritos sérios. Daí ele tem um Paulo, um João Evangelista, um Sócrates, Swedenborg, mas eles diziam que era permitido para que ele identificasse. Né, meu filho Igor? Está ali concentrado. Quais os espíritos que eles responderão ao apelo? Evidentemente, os que lá estão à espreita de uma oportunidade para se comunicarem. Se, numa assembleia fútil, chamarem um espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamado de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros o campo inteiramente livre. Porque lembrando que existe uma lei chamada livre-arbítrio. E ninguém tem direito de tirar a liberdade de outro, tá? Eu sempre gosto de falar, Judas bebeu na fonte pura do nosso Senhor Jesus. Mas Jesus o impediu de cometer o suicídio? Não. Mas Jesus advertiu? Sim. Porque às vezes a gente se acha que a gente é salvador da pátria, né? A gente pode mudar o destino de alguém. Ninguém muda o destino de ninguém se a pessoa não quiser mudar. Isso aí é um fato. Às vezes a gente não quer que o outro sofra, porque a gente também não quer sofrer. Então, que bom seria se fosse tudo legal, porque aí eu não sofreria junto. Mas, infelizmente, é isso. Viver em grupo é isso. E a gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio de cada um. 233. Nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro, né? Porque a pessoa acha que séria fica todo mundo sério, né? Ninguém dá sorriso, né? Eu me lembrei da Rosária. Uma vez Rosária conversando comigo, ela ali fazendo uma atividade do movimento espírita, e ela é uma pessoa muito risonha, muito querida, foi chamada a atenção porque ela estava rindo. Não podia, o trabalhador espírita não pode sorrir. Então você vê a ignorância da pessoa de entender o que é seriedade. Se for eu tô frita. Porque três patetas, eu estou despedida. Porque a seriedade é como eu estou conduzindo o trabalho que eu realizo. Porque a seriedade não é ficar com a cara fechada lá, é eu ter me preparado antes para poder ir para ali. É eu estudar previamente para poder sentar ali. É eu ter uma conduta, me esforçar para ter uma conduta moral na minha vida. Levar na brincadeira. Estuda aqui tudo, fala bonito, chega lá fora, apronta tudo e todos. Brincadeira. Não está levando a sério o seu estudo. Ora, há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os espíritos bons. Quando ele fala em coração, ele está falando em sentimento. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, tal como hoje se conhece, e antes que experiências mais conclusivas viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como no espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são o quê? Simpáticos. Porque é aquela ideia, o médium está captando o pensamento dos encarnados e não dos desencarnados, entendeu? Isso não é isso, é porque os espíritos que estão ali são o quê? Simpáticos às ideias.
Não é que a opinião se reflita no espírito do médium como no espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e que participam do vosso modo de ver e entender as coisas. A prova disso é que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, diferente daqueles que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução sem ideias pré-concebidas. Quando a gente estuda isso aqui, esse texto que vai falar da influência do meio, isso aqui o grupo mediúnico deveria estudar e estudar muito isso aqui, para entender a sua condição, a sua responsabilidade como trabalhador, como participante de reunião mediúnica. Certo, gente? Foi bom? Foi. Deu para aprender alguma coisa? O nosso próximo estudo, que é o capítulo 22, nós iremos estudar mediunidade nos animais. Adoro estudar, né? Porque as pessoas confundem tudo. E aqui o professor Allan Kardec vai fazer um grande favor, e eu acredito que é Erasto que responde também. Muito bom esse texto para tirar dúvida, é Erasto mesmo. Gente, como é bom estudar, né? Que coisa boa. E você que está acompanhando em casa, gostou? Foi bom? Deu para aprender? Deixe a sua mensagem aí para o grupo. Para nós é uma alegria podermos compartilhar com cada um de vocês. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então você não precisa ser médium para receber influências espirituais. Todos nós recebemos influências espirituais. A pergunta que eu tenho que fazer, que eu tenho que me preocupar é de quem? De quem eu gosto, de quem eu tenho afinidade, de quem está no mesmo pensamento, o mesmo ideal. Então, todos nós recebemos. Quem? De espírito que estão de comum acordo. Qual é a diferença do médium? Que o médium percebe. Só isso. O médium, ele percebe. Todos os médios percebem? Não. Se o médium não tiver estudo, se não conhecer a faculdade mediúnica, ele também não vai perceber e vai ser uma marionete na mão desses espíritos. Mas, gente, é questão de sintonia. Por isso, acordei, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Oração. Orar. Primeira coisa, antes de sair do teu quarto, antes de sair da tua cama, eleva teu pensamento e peça força a Deus Pai. E ao decorrer do dia, aí a orientação do nosso Senhor Jesus. Orai e vigiai incessantemente. E às vezes, a tia sempre fala isso, nós não realizamos, mas nutrimos o pensamento. Se eu estou nutrindo o pensamento, à noite, quando eu emancipo, eu vou realizar o meu pensamento. Então eu tenho que não realizar e não pensar. Porque a gente acha que a evocação é se sentar, eu evoco em nome de... Evocar é pensar. Pensou, já evocou. Pensou, evocou. O bem ou o mal. Porque às vezes a gente se acha que a gente é salvador da pátria, né? A gente pode mudar o destino de alguém. Ninguém muda o destino de ninguém se a pessoa não quiser mudar. Isso aí é um fato. Às vezes a gente não quer que o outro sofra porque a gente também não quer sofrer. Então, que bom seria se fosse tudo legal, porque aí eu não sofreria junto. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e agradecemos aos amigos espirituais, missionários, mensageiros do Cristo Jesus. Graça te damos, Senhor, que assim seja.